Olá, olá, primeiro ano, tudo bem? Começa hoje nossa segunda aula online de língua portuguesa. Vamos falar, né, dar continuidade sobre a nossa literatura. Sinto muita falta de vocês, né, das nossas aulas presenciais, principalmente do feedback de vocês, dessa permuta de vocês, quando a gente faz a nossa roda de lá na sala de aula para falar sobre literatura, que vocês perguntam, que vocês tiram as dúvidas, que a gente bate esse papo mesmo, né? Eu acho isso uma forma diferente da gente fazer aula, né? Não aquela coisa só escrita, o professor chega lá no quadro, mas aquele bate-papo, aquela troca de conhecimento, né? Aquela passagem de conhecimento em que o professor aprende, né? E que o aluno também aprende. Então isso é muito importante. E também nossas elaborações de texto, né? Que a gente produz poesia, que a gente produz os poemas, né, Maria Vitória, né, João? Vocês que produzem tanto. E você já tem essa veia de escrever, né? Mavi tem uma página no Instagram que precisa ser mais atualizada, né? Mas é isso. Isso é importante a gente sentar para falar sobre literatura e sobre arte. Na aula passada falamos sobre a diferença do gênero discursivo e do gênero literário. Falamos que o gênero discursivo está muito mais presente no nosso cotidiano porque produzimos mais gêneros discursivos do que gêneros literários. Não é toda hora que a gente sai por aí recitando poema do nada. E o gênero discursivo está presente em todos os momentos agora mesmo. Eu estou produzindo um gênero discursivo. Vocês, quando conversam com seus familiares, com seus amigos, vocês produzem gêneros discursivos. Os gêneros discursivos, eles surgem de acordo com a necessidade do ser humano. O ser humano ele tem a necessidade de se comunicar e ele se comunica através da linguagem. E quando você utiliza a linguagem, você utiliza um código, utiliza o nosso código é a língua portuguesa. Então, quando nós utilizamos o nosso código, nós estamos produzindo gêneros. E esses gêneros eles surgem de acordo com o contexto, eles surgem de acordo com as nossas necessidades, né? De acordo com o suporte em que ele está presente também, de acordo com o canal de comunicação. Então, a todo momento nós estamos produzindo gêneros discursivos. Agora, e outra coisa também, né? A gente assiste a TV, a gente vê o jornal, a gente ouve um programa de rádio, gênero discursivo. Logicamente que a gente tem as novelas, que são gêneros literários também, mas a gente produz muito mais no nosso cotidiano gênero discursivos. Agora, voltando para o gênero literário, nós vimos o gênero literário que ele tem um caráter muito mais artístico e cultural, né? A finalidade de entretenimento, de expressar emoções, não só de expressar emoções, mas também de retratar a realidade, né? Porque, segundo Aristóteles, a poesia, por exemplo, é o retrato da imitação, né? O retrato da sociedade. Ela surge de acordo com a necessidade humana, então a poesia é o retrato. Na verdade, eu quis dizer que a poesia é o retrato da sociedade, o retrato das necessidades humanas, do modo de vida, né? E ela, justamente, ela traz essa questão da imitação, porque a poesia ela não é real, ela não existe no mundo real, nós não vivemos aquilo que se produz dentro da poesia. A poesia ela traz a mímese. O que é a mímese? É a imitação. É a imitação da realidade. Então, o texto literário, não só a poesia, mas o texto literário, ele traz a imitação da realidade. Muitas vezes uma imitação distorcida, né? Que a gente vai chamar de simulacro. Mas agora a gente está falando, né? Alguns trazem um simulacro, mas existe também a verossemelhança. Então, nós temos textos literários que trazem a verossemelhança. O que é a verossemelhança? É tentar se aproximar ao máximo da realidade. Então veja as novelas, as telenovelas, por exemplo, que é o gênero literário mais comum para nós brasileiros. Ela retrata hoje a realidade, ela tenta se aproximar ao máximo da realidade. Mas por que aquilo ali é literário? Porque aquilo não existe no mundo real, aquilo é do mundo da ficção. Então as pessoas, né, aqueles personagens, eles não existem. Você não vai sair na rua, você vai encontrar Carminha na rua. Carminha só existe ali, naquela ficção, mas ela retrata
a novela que acabou, né, retrata essa realidade, é a imitação dessa realidade. Então, quanto mais se aproxima dessa realidade, a gente tem a verossemelhança. Então, a verossemelhança nada mais é do que se aproximar muito mais, do que quando o gênero literário se aproxima muito mais da realidade, tá bom? Então a gente tem a verossemelhança, a gente tem a realidade distorcida do mundo da fantasia mesmo. Então nós tivemos uma novela recentemente que eu não assisto, mas eu sei que tinha um personagem que ele virava um gato. Então, claro que na vida real eu não conheço alguém que vira gato. Na verdade, eu conheço pessoas que são gatas, assim, caras gatos, assim, que nem eu. Mas não existe na realidade alguém que vira um gato, né? É uma linguagem muito metafórica, então uma linguagem muito conotativa. Ali não tem essa verossemelhança, ali é uma realidade distorcida, mas é uma imitação, é um simulacro da realidade, certo? Então a literatura ela traz essas nuances, né? De retratar a realidade de uma forma verossímil, ou de não tratar a realidade, mas trazer uma releitura de mundo mesmo. E enfim, essa é a literatura. A literatura traz também o imaginário e traz um caráter também social. A gente tem muita literatura que são escritas, são produzidas, muitas obras literárias são produzidas de acordo com a necessidade humana. No passado, por exemplo, morria-se muito com a tuberculose e os homens eles produziam mais textos literários voltados à morte, voltado ao carpe diem, que é você aproveitar o dia, né? Porque você não sabe o amanhã, então aproveitar ao máximo a vida hoje. Então aí tem um retrato, né, dessa sociedade que não sabe do amanhã, que vive em uma situação de calamidade, de incertezas, certo? Então o homem ele produz a literatura de acordo com as suas necessidades, certo? Então aí nós vimos os gêneros literários, ouvimos na aula passada sobre gêneros narrativos, falando sobre gêneros narrativos que vão contar histórias, geralmente histórias épicas de homens ou de uma nação corajosa, aventureira, que tenta salvar sua nação, histórias de viagens. E aí a gente tem essas narrativas que surgiram muitos anos atrás. Hoje nós temos essas narrativas, como as novelas, por exemplo, os contos, os romances, mas no passado nós tínhamos, as narrativas eram bem diferentes. Havia, claro, o amor sempre vai pautar, mas havia também outros elementos dentro desse texto, dentro dessas obras, que não abordava só as relações amorosas, mas tratavam outros temas. E, enfim, a literatura, nós temos na literatura os gêneros narrativos, como as epopeias, que ainda existem, mas não com tanta força, né, como no passado, como na Idade Média, por exemplo, que havia muitas epopeias. São contos longos, né, são narrativas longas. Não são contos, logicamente, são epopeias, são outros gêneros textuais, é um outro gênero textual. Então, você tinha uma narrativa de heróis, né, de viagens, narrativas épicas que conta atos, heroísmo de alguém, de um homem principalmente, porque naquela época o homem era o centro, era o corajoso, era o forte, né? Então a gente tinha assim, nações que eram tidas como heróis. A gente tinha essas narrativas. Dentro desse gênero epopeia. A gente também na aula passada nós vimos contos, romances. Os contos eles são menores geralmente, mas existem contos grandes. Nós temos os romances também, lembrando que nem sempre esses gêneros textuais vão trazer histórias amorosas, mas também podem trazer histórias de pessoas que lutam pela pátria, lutam por ideal, Então essa também um gênero literário que tem vários tipos de temas. Tem temas de saudação, de reverências,
Na Idade Média nós tínhamos temas como o religioso, a saudação a Deus, porque vivia-se muito, né, no âmbito da fé, a igreja, sobretudo não, totalitariamente a igreja católica na Idade Média europeia, que determinava até a forma como as artes poderiam ser criadas ou não, e a gente vai falar também um pouco sobre isso nas próximas aulas. Enfim, a literatura ela traz esses gêneros narrativos, né? E esses gêneros narrativos são produzidos de acordo com o autor, de acordo com a época, com o contexto social. Não podemos fazer essa desassociação com a sociedade e a arte. Inclusive, né, em outras manifestações culturais e artísticas, nós temos temas pautados com a sociedade, com o contexto social da determinada época, da época em que a arte foi lançada, que a arte foi propagada, que uma determinada arte é criada, ok? Enfim, nós vimos os gêneros narrativos, nós vimos os contos, nós vimos a fábula também, que é um gênero textual narrativo pautado para o público infantil, né? É um gênero bastante conhecido até os dias atuais, que tem como característica usar animais como personagens e que tem características de seres humanos. Esses animais, eles trazem, né, com os seus personagens alguma lição de moral, deixam uma lição para a gente, o leitor, para as crianças, porque a fábula ela tem mesmo esse caráter educativo. Nós temos os apólogos. Os apólogos também são gêneros textuais não tão comuns como a fábula, mas têm características parecidas, porque também traz essa questão de seres que não são humanos, mas que têm essa característica e trazem também essa lição de moral. Mas aí os apólogos eles vão se diferenciar da fábula, porque a fábula usa os animais como personagens, os apólogos usam os objetos como personagem. Então são características de gêneros narrativos. Mas vamos aprofundar hoje um pouco mais sobre o lirismo, né? O gênero lírico. O lirismo porque vem, né, de um instrumento musical que tem esse nome e por isso nós chamamos de gênero lírico, ok? Porque a gente remete a instrumento musical? Porque o gênero lírico ele trabalha com musicalidade, trabalha com a harmonia sonora, e essa harmonia sonora, né, vai condicionar também os tipos de poema, porque a gente vai ter dentro desses gêneros textuais a métrica, a sílaba métrica. Então a sílaba métrica, número de versos, número de estrofes vão condicionar o tipo de poema. Então o lirismo ele está pautado a poema, a poesia, a própria música, porque também remete à musicalidade, a outros gêneros textuais voltados à musicalidade. Geralmente esses gêneros eles são organizados em versos, são organizados em estrofes, são organizados em sílaba métrica, e rimas também. Alguns podem ter rimas, geralmente a poesia tem rima, o poema ele pode ter ou não, mas são gêneros, mas eles trabalham de qualquer forma com a musicalidade. Você percebe a musicalidade mesmo sem os instrumentos. Você percebe o jogo, a brincadeira com as palavras, dentro do gênero textual. Em suma, a gente vai falar um pouco sobre esses tipos de poema. Existem poemas que têm formas fixas. Existem poemas que têm versos livres. Vamos pegar, por exemplo, o soneto. Soneto é um tipo de poema, um gênero textual que é um poema, mas é um tipo de poema porque o soneto tem uma característica muito peculiar. Por que o soneto tem uma característica peculiar? Porque é um poema fixo, foi criado na Itália, lá no século XIV, e o pai do soneto é Francisco Petrarca, é um dos grandes escritores daquela época. A Itália sempre foi um dos berços culturais europeu,
e do mundo, e o soneto de Petrarca ele ganhou grandes dimensões, e foi através dele, através desse período, que o soneto ganhou uma força muito grande, e até hoje a gente trabalha com soneto, até hoje existe o soneto. Mas quais as características do soneto? O soneto é um poema de forma fixa, ou seja, quando você pega um soneto, você vai ter ali estrofes, né, organizados, né, em 4 versos, que a gente vai chamar de quartetos, né? As 2 primeiras estrofes você tem quatro versos, ou seja, você tem quartetos, você tem 2 quartetos, e você tem também os tercetos, que são estrofes formadas por 3 versos. Então você tem uma forma fixa, né? Um soneto ele vai ter, na sua grande maioria, 4 versos, 4 estrofes. Essas estrofes, as 2 primeiras, vocês terão 4 versos, os quartetos, e as 2 últimas vocês terão 3 versos, ou seja, 2 tercetos, ok? Então eu vou ler aqui um soneto do próprio Francisco Petrarca, né? Que esse soneto ele fala sobre paixão. Ali um dos temas do soneto é amor, paixão, arrependimento, mágoas, o que mais? Amor platônico, certo? Súplicas, pedidos. Então esse é um dos temas do soneto. E eu vou ler aqui para vocês um soneto adaptado, logicamente, que o original é italiano, né? Então aqui houve já a tradução, e eu vou ler para vocês um soneto, né? O soneto de Francisco Petrarca. Vamos lá. Vós que em rimas, brotando ao coração, ouvistes dos suspiros o rumor do meu primeiro e juvenil erro, quando era outra a minha condição. Aos versos em que choro sem razão, entre a vã esperança e o vão temor, onde haja quem por prova entenda amor, espero achar piedade, não perdão. E a toda a gente só vejo agora que fui causa de riso tão somente, do que comigo mesmo me envergonho. E é a vergonha o fruto do desejo, e o carpi percebendo claramente que quanto apraz ao mundo é breve o sonho. Então aqui você tem o tema que fala sobre as confissões, o amor, os erros. Aqui é um tema de confissão, né? Que fala dos erros, do tempo de juventude. Não pede perdão, mas ele pede piedade, porque, enfim, nós como seres, nós sempre fazemos coisas erradas em alguma parte da vida, né? Então ele fala em tempo de juventude, dos seus erros, ele faz a confissão desses erros, né? Não fala aqui do amor em si, mas fala de sonhos, fala de desejo, né? Enfim, esse é um dos temas do soneto, não somente o amor, mas também a vida, né? E naquela época falava-se muito, né, sobre esses aspectos, sobre esses temas. Bem, aqui vocês observam a estrutura, não dá para você ler o texto todo, mas você vê a estrutura, né? Aqui você tem um primeiro parágrafo, começa aqui, que não é bem um parágrafo, a gente chama de esses parágrafos de estrofes. Você tem aqui quantos versos? Os versos representam aqui a linha. Você tem 1, 2, 3, 4, ou seja, isso aqui, né? Que essa estrutura aqui que a gente vai chamar de estrofe, que é uma espécie de parágrafo do poema, apresenta 4 linhas, ou seja, 4 versos. Portanto, se você tem uma estrofe formada por 4 versos, você tem um quarteto. Da mesma forma vai acontecer com a segunda estrofe. Tá vendo? Você tem 4 versos. 1, 2, 3, 4. Vocês podem perceber aí. Então você tem 2 quartetos, tá bom? E aqui você tem as 3 últimas, 3 versos. 1, 2, 3. E aqui embaixo 1, 2, 3. Tá vendo? Então você tem 4 estrofes, sendo que você tem as 2 primeiras estrofes com 4 versos e as 2 últimas estrofes com 3 versos. E aqui é uma forma fixa. Sonetos, né, se fazem assim, desta forma, ok? Portanto, aqui vocês entenderam um pouco do soneto.
O soneto é um dos gêneros líricos. Tá? Então a gente tem um soneto e agora vamos falar um pouco sobre um outro gênero lírico, que é a balada, ou balada, né? Balada é um gênero lírico, um gênero literário que surgiu lá na Alemanha. Não tem muito uso hoje, né? Mas tem também, é um gênero lírico que é fixo, né? É um tipo de poema fixo. Você vai ter poemas com 8 versos, você vai ter 3 poemas, né? Que apresenta que você vai ter 3 estrofes que apresentam 8 versos, 3 estrofes com 8 versos. Então é uma forma fixa. Balada também tem formas fixas. Então surgiu na Alemanha lá no século XVIII, mas teve seu apogeu na França medieval, na Idade Média. Né? Na Idade Média na França ganhou uma notoriedade muito grande. E o tema desse tipo de poesia ou de poema são súplicas, pedidos, homenagens, enaltecimento. Então você tem esse tipo de tema dentro do gênero balada, ok? Então eu trouxe aqui eu trouxe não, já tem aqui no módulo de vocês. Temos aqui um poema com características de balada e vamos ouvir, né? Esse poema é de François Villon. François Villon, um escritor francês, e a gente vai ler, e aí vocês observem, aqui nós não temos o poema inteiro, nós temos o poema apenas pela fragmentos do poema, mas vamos lê-lo de qualquer forma, e vocês podem notar aí o tema, né? O tema deste poema, o balada, que chama Balada dos Enforcados. Bom, Balada dos Enforcados. Aí agora a gente vai ver. Irmãos humanos que ao redor viveis, não nos olheis com duro coração, pois se aos pobres de nós absolveis, também a vós Deus vos dará perdão. Aqui nos vedes preso, 5, 6. Meu príncipe Jesus, que a tudo vês, não nos entregueis a soberania do inferno, que só ouvimos a tua voz. Homens, aqui não cabe zombaria, mas suplicai a Deus por todos nós. Então aqui você observe que aqui tem o que? Súplica, pedido. Né? Eles viviam numa época de grandes contradições, de grandes conflitos, de guerra, de doenças, né? Um mundo um período que chama período das trevas. Muito embora a fé fosse o talismã das pessoas, né? Fosse a proteção das pessoas, mas vivia-se muito mal. A gente vivia-se num regime autoritário, num poderio da igreja, em que os dogmas religiosos se sobrepunham acima do bem-estar social. Então, quem fosse contra os ideais da igreja católica eram punidos, eram presos. A sociedade era uma sociedade intolerante, uma sociedade hipócrita que não aceitava o outro, o diferente. Havia, como eu expliquei, conflitos, guerras dentro do próprio país e fora dele, né, com outras nações. Então era um momento de incertezas. Então aqui, nesse contexto, esse poema traz o que? Traz pedidos, súplicas, intervenção de Deus por eles, né? Intervenção do divino por eles, para que possa abençoar a vida deles. Então era um dos temas desse poema, tá bom? Então aqui vocês entenderam um pouco mais sobre balada, né? Um poema que não usamos muito nos dias atuais, mas que pode ser usados. Vocês podem criar balada de uma forma até tácita, sem saber que vocês estão criando, e agora vocês já sabem que vocês podem criar. É um poema fixo, por isso que não se caracteriza, talvez o que vocês façam não se caracterize como balada, mas se vocês quiserem criar, observe o tema,
Observe a forma fixa desse gênero, para que possamos criar, quem sabe na sala de aula possamos criar, já que temos grandes artistas, né, aí na sala. Agora vamos falar de ode. Ode é um outro gênero literário, é um outro tipo de poema. Só que ode, ele é mais livre, ele não tem forma fixa. São versos, apresenta versos livres, né? Ele não tem esse apego à forma, não tem esse apego à métrica, é completamente diferente, né? São poemas mais atuais, né? E tem a finalidade de elogiar alguém, de enaltecer alguém, de trazer... e esse alguém, ele pode ser o amor, ele pode ser um líder religioso, ele pode ser um líder de Estado, né? Ele pode ser algo também, ele pode ser um objeto muito valioso, ele pode ser um tempo, um lugar. Então, ele traz o elogio, o enaltecimento, a reverência, né? Ele traz a reverência a algo ou a alguém. E aqui temos um poema que se caracteriza como ode de Fernando Pessoa, que é um dos grandes nomes da literatura, e vamos ver aqui, né? Observe aqui que aqui nós temos uma estrofe composta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 versos, tá bom? Então observe como ele se desprende dessa forma canonizada pela literatura. Vamos lá. Quando, Lídia, vier o nosso outono, com o inverno que há nele, reservemos um pensamento, não para a futura primavera, que é de outrem, nem para o estio, de quem somos mortos, senão para o que fica do que passa, o amarelo atual que as folhas vivem e as tornas diferentes. Então aqui ele traz enaltecimento, você observe que ele começa quando Lídia, então ele já traz esse enaltecimento desse ser, dessa figura, não sei quem é Lídia, né? Porque a gente precisa entender que o autor, ele não necessariamente é o personagem do poema. O personagem do poema pode ser o eu lírico, o ator ele pode estar feliz e escrever um poema triste, né? Quem está triste é o eu lírico e não o autor. Lídia pode fazer parte da vida do autor? Pode, mas pode ser uma invenção do autor. Mas o que traz aqui é o enaltecimento não só dessa figura Lídia, com quem ele dialoga no poema, mas o enaltecimento do que é diferente, né? Quando ele usa a estação outono é uma estação que muitas pessoas não gostam, porque é uma estação cinza, não tem o colorido das flores, não tem o colorido do sol, né? Dos animais, que muitos surgem neste período. Então observe que ele traz ele enaltece o que é diferente, o outono, que também tem a sua importância, que também é o diferente, né? Ele fala aqui que para não esperar a primavera, que representa o bom, o ótimo, mas que eles possam se contentar com o que é diferente e que possa haver no diferente o bom e o ótimo que existe na primavera, no estio, no que poderia ser o futuro verão, que todo mundo gosta, que todo mundo quer. Então aqui nós temos esse enaltecimento do que é diferente, que ele traz a ilustração do outono, de uma época da vida, de um período do ano, né? E que eu acredito até que ele nem fale desse outono de uma forma literal, mas esse outono representa o diferente, esse outono representa aquilo que não é convencional, aquilo que foge dos padrões do que o homem almeja, do que o homem deseja. Então aqui, legal, tá vendo? Então, esses aqui foram alguns tipos de poema que vocês puderam ver, já que nós produzimos tantos poemas, né? Os poemas, eles apresentam versos, os versos são aquelas linhas ali que compõem os estrofes, as estrofes, apresenta também a sílaba métrica. A sílaba métrica não é aquela sílaba gramatical que a gente aprende na escola, tem a ver, né, com a sonoridade das palavras dentro do poema, aquilo que vai causar musicalidade no poema. E aí, quando os versos apresentam
uma sílaba métrica, nós temos um monossílabo, duas sílabas dissílabo, trissílabas trissílabo, tetrassílabo, pentassílabo, que são redondilhas menores, e aí não tem a polissílaba de lá da sílaba convencional que a gente aprendeu, hexassílabo, heptassílabo, que são as redondilhas maiores, que tem que quando o verso apresenta 7 sílabas, octassílabos, até o dodecassílabos, quando a gente tem a forma alexandrina, né? E aí, quando ultrapassa do dodecassílaba, que são quando os versos apresentam 12 sílabas métricas, nós temos aí as sílabas livres. Então, quando ultrapassa das 12 sílabas métricas, nós temos a forma livre, tá bom? E nós temos a rima. A rima também pode compor o poema ou a poesia, mas a rima não necessariamente vai existir. Pode existir até na poesia, que é muito mais lírica, aprofunda mais a musicalidade, mas pode não existir no poema, pode existir ou não. E as estrofes, a estrofe ela é o parágrafo, é o conjunto, é a junção, é o resultado dos versos com a sílaba métrica. Então, quando você junta verso com sílaba métrica, o produto é a estrofe, tá bom? E isso eu até pedi para que vocês pesquisassem e mandassem com exercícios. Bem, eu vou passar depois tudo que eu estou falando aqui, esse bate-papo vai estar no apontamento de vocês. Inclusive, vocês escreveram, né, na atividade de vocês, que vocês vão me entregar nessa sexta-feira. Enfim, tá aqui o gênero literário. A gente não aprofundou um pouco mais do outro gênero, que é o gênero dramático, né, mas a gente vai aprofundar na próxima aula, tá bom? E depois a gente vai entrar com literatura na Idade Média. Então, para vocês, muito obrigado. Espero que vocês possam ter assistido, possam ter gostado. E um abraço para vocês.